Isaías 42, a partir do verso 13, eu queria que vocês acompanhassem, não lessem propriamente, mas procurassem as palavras e expressões que eu vou chamar a atenção por alguns minutos aqui. Enquanto vocês estão aí, eu queria dizer que o Isaías foi um profeta, então, do século VIII a.C., considerado um dos mais importantes, mais queridos, mais amados de todo o Velho Testamento e um dos livros mais citados de toda a Bíblia. Ele está dividido em 3 períodos: o anúncio do pecado do povo de Israel, depois o cativeiro e, por fim, a volta para Jerusalém. E esse texto que nos foi dado para falarmos, ele exatamente fala dessa ação de Deus para libertar o povo e conduzi-lo de volta a Jerusalém. Tendo dito isso, capítulo 42, verso 13 até o 16 diz assim: o Senhor sairá como homem poderoso, como o guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Estas são as coisas que farei, não os abandonarei. Com os olhos nesses versículos, eu queria que vocês vissem aqui que Deus então se levanta em zelo ardente, cheio de furor contra os inimigos do seu povo, como que dizendo, como que gritando, basta. Ele já se conteve por tempo suficiente, chegou a hora dele fazer alguma coisa. E o que se vê então aqui é uma cena de guerra, de gritos e de alaridos de vitória. E a sequência disso é uma descrição antropomórfica e intensa daquilo que Deus está sentindo. Porque aqui esse Deus respira ofegante, como se estivesse dominado por esse zelo. As dores de parto aqui citadas e atribuídas a Deus ilustram a intensidade e essa mistura de sentimentos: angústia, esforço, dor, esperança, vida nova que chega. E a explicação literal do versículo 16, que é a base de todo o nosso pensamento, é de que o povo que estava lá era cego para o caminho de volta, porque eles estavam cativos, não conheciam o caminho. Essa é a explicação literal, objetiva, clara, direta. Eles não sabiam como sair de lá e ir caminhando até as terras distantes da Palestina, não tinham condições em si mesmos para se erguerem em vitória contra o inimigo e precisavam da intervenção divina. Amém? Agora, o profeta abre um parênteses do versículo 18 até o 25 para descrever a situação do povo, a situação que o povo se encontrava no cativeiro. E de novo ponham seus olhos aí na Bíblia, versículo 18, diz assim: atentem às palavras que eu vou destacar. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim como servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei, mas este é um povo, escutem, saqueado, roubado, foram apanhados em cavernas e escondidos em prisões. Eles se tornaram presas sem ninguém para resgatá-los. Eles se tornaram despojo sem que ninguém reclamasse: devolvam.
Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência de guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam. Ela os consumiu e ainda assim não levaram a sério. Com os olhos ainda nesse texto, aqui o Senhor responde ou dá uma resposta às reclamações do povo que reiteradas vezes diziam: Deus, tu não está vendo o que está acontecendo com a gente? Parece que tu é cego e não vê, parece que tu está surdo e não ouve as nossas orações. Então Deus responde e diz quem é o cego dessa história. E os versos 18 a 20 segue com uma triste alusão à realidade que o povo se encontrava. Quase que dá para ver as lágrimas escorrendo dos olhos de Deus ao usar expressões como: quem são cegos e quem são surdos? São aqueles que se dizem meus servos, que se chamam meus mensageiros, aqueles que eu escolhi como meus amigos. Numa série de expressões muito significativas e que remete a um quadro de profunda dor e sofrimento, a situação do povo é descrita em palavras como roubado, saqueado, enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, postos como presa, sem ninguém que possa livrá-los ou ordenar que sejam restituídos. E esse quadro, que parece uma cena de filme de guerra, de fealdade repulsiva, culmina então com uma descrição dramática de que o fogo se avizinhava das pessoas, cercava as pessoas, envolvia e as consumia. E os versos 24 e 25, então, afirmam que essas coisas todas eram consequência das próprias escolhas e pecados daquele povo, que apesar de estar vivendo tudo isso, não faziam caso algum de Deus. Queridos, essa narrativa fala de pessoas perdidas, confusas, cegas e surdas para a vida ao seu redor. Pessoas que se recusavam a ver e ouvir o que Deus fazia. Pessoas que não queriam abandonar os seus pecados e por isso estavam cativas e em grande dificuldade. E essa é a perfeita ilustração da realidade em que nós vivemos hoje. Há uma multidão de pessoas em dificuldades, não apenas do lado de fora, mas do lado de dentro da igreja. São cegos e surdos, não literais, mas que se fizeram assim porque encontram algum tipo de prazer na vida errada que levam. Se acostumaram com o pecado e, ainda que Deus grite ao seu lado, fecham os ouvidos, viram o rosto para Ele e assim seguem em dificuldade após dificuldade, colhendo as consequências das suas próprias escolhas erradas. Esse é o texto que nós estamos falando essa noite. Agora eu queria que você parasse um pouco, e eu vou ser muito ousado com o que eu vou falar agora. E enquanto eu pensava isso, eu disse assim: será que eu vou ter coragem de falar isso? Será que temos coragem de parar por um momento e olhar para nós mesmos e avaliar a nossa própria vida? Poderiam esses cegos e surdos que o texto fala serem nós mesmos? Será que existe algo em nossas vidas para o qual temos endurecido o coração e escolhido o engano?
E hoje, então, nos encontramos em dificuldades exatamente por causa das escolhas erradas que temos feito em algum momento da nossa vida? Será que as descrições, os adjetivos desse texto encontram algum tipo de eco em nossa própria experiência? Roubados, saqueados, encarcerados, presos em cavernas, se sentindo como que um fogo envolvendo a gente, gritando por socorro sem ninguém para nos ajudar. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. E eu queria dar esse tempo para que Deus fizesse isso com a gente. Feche seus olhos um pouquinho, olhe para dentro de você agora. Porque eu não posso falar essa palavra sem dizer para vocês que quando pensava nisso tudo, e tudo isso vinha ao meu coração, eu pensava em mim mesmo. E disse para a Miriam hoje de manhã, essa é mais uma pregação que eu vou fazer para mim. Olhem para cá. Depois de tudo isso, eu tenho uma boa notícia para vocês. Essa história não termina assim. Porque depois do capítulo 42 vem o 43. Eu sei que isso é profundo. Isso é, depois de muita reflexão, me dei por conta. Mas a história não termina assim. No capítulo 43, Deus desafia esse mesmo povo ao quebrado a se erguer sem medo, confiante diante do Deus que é capaz de remir o seu povo. E ele faz isso então de maneira poética, em uma das passagens mais bonitas, mais emocionantes, que mais mexe com a gente, de toda a Bíblia Sagrada, quando o Senhor diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Glória a Deus. Então, depois de nos situarmos em tudo isso, quase termos um infarto com a primeira parte, a gente vai para a segunda. O que eu preciso fazer para sair desse cativeiro? Quais as estratégias, o que Deus dá em minhas mãos para que eu possa sair do cativeiro? O que esse texto dá a entender para sair desse cativeiro de engano, de dificuldades, de mesmice, de indiferença, de cegueira, de surdez e de pecado? A primeira coisa é querer algo melhor para as nossas vidas. Você pode repetir isso comigo? Querer algo melhor para as nossas vidas. Olhem só, que eu chamei a atenção na entonação quando li o texto. Deus diz ao povo, ouçam surdos, vejam cegos. Isso é um contrassenso. Como é que o surdo vai ouvir? Como é que cego vai ver?
É que o que Deus está chamando a atenção aqui, que eles precisavam ver e ouvir. Eles precisavam querer ver e ouvir, porque na verdade eles eram surdos e cegos, mas não literais. Aquele povo estava acostumado com o estado deplorável em que vivia. Apesar de tudo que acontecia, eles permaneciam impassíveis e indiferentes a Deus e à vida que estava à sua volta. E olhem só, isso é lá no povo, mas é aqui também, porque a gente se acostuma com as coisas, e se acostuma até com as dificuldades. Parece que tudo vira rotina, a gente já não consegue enxergar nada de errado no que está acontecendo. Nós nos acostumamos com a mesmice e até mesmo com a desgraça. E aí então entramos no estado que não temos mais força para quebrar o ciclo repetitivo das coisas e dos pensamentos viciados. Mas isso não é uma coisa nova. Aconteceu com Isaías, aconteceu também no tempo de Jesus, e eu preciso ser rápido. Jesus então encontra um paralítico há 38 anos, deitado à beira de um tanque que parecia ser mágico, que a água mexia e curava e não sei o que mais. E Jesus vê aquele homem todo entrevado, todo duro, 38 anos, esquisito, todo retorcido, não tinha fisioterapeuta naquela época, né? Então, aquilo estava tudo duro. Jesus se aproxima dele e faz a pergunta mais, entre aspas, e perdoem a agressão, mais idiota que alguém poderia fazer: queres ser curado? Se fosse personagem desses programas humorísticos, talvez respondesse assim: não, eu estou aqui há 38 anos só por estar, porque eu não tenho outro lugar para estar. 38 anos parado ali. E Jesus pergunta: tu quer ser curado? É exatamente por isso. A pessoa precisa querer. Jesus olha para ele e diz assim: tu quer mesmo ser curado ou tu está gostando desse estado que tu vive? Será que tu já não está acostumado com todos os favores que tu ganha e os ganhos secundários que tu tem com essa situação? Quando ele se aproxima, ou melhor, quando ele passa por Jericó na saída da cidade, e um cego começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, chama o cego, e quando ele chega diante do cego, ou o cego chega diante dele, ele pergunta assim: o que tu quer? Ora, o que tu quer? Precisa perguntar? Eu quero ver. Mas a pergunta é feita. Porque parece que a gente precisa se dar por conta. Parece que a gente precisa querer mesmo. Mudança, algo melhor. E isso não aconteceu em casos isolados. Jesus chamou o povo inúmeras vezes para romper com esse estado de acomodação, de mesmice, de costume com uma religiosidade envelhecida, que as práticas já não tinham mais sentidos e que eram mera repetição de rituais que não tinham significado nenhum mais para eles. Quando ele, por exemplo, chega e diz assim, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando exatamente dessa carga de religiosidade vazia e infrutífera, sem valor. Vinde a mim, vocês que estão cansados dessa religiosidade que já não tem mais sentido. Ou em João 7, que fala de uma grande festa que durava 7 dias, o povo estava comemorando, pulando, festejando, era louvorzão com as melhores bandas que existiam na época, e todo mundo cantando, pulando, comendo, dançando e ouvindo mensagem com os pregadores mais expoentes da época. Mas no 7º dia, então, diz que Jesus se
põe em pé e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava dizendo assim: vocês estão há 7 dias pulando, religiosando, cantando, sacudindo, mas vocês ainda continuam com sede. Porque essas coisas envelhecidas não têm valor mais e não matam a sede de ninguém. Era o que Jesus estava dizendo. Você também anda cansado das mesmas coisas? Será que você está cansado da própria vida que leva, no sentido de entrar e sair da igreja e sempre fazer as mesmas coisas? Será que existe entre nós assim pessoas que já se acostumaram com essa rotina? E já quase que não faz mais sentido participar dos cultos ou até dobrar o joelho para fazer as orações. As coisas estão sendo perdidas, esquecidas e pouco a pouco já não matam mais a sede do nosso coração, já não saciam a fome da nossa alma. Se você está cansado, o texto diz: deseje coisas melhores. Mas saiba que isso pede da gente algum tipo de esforço. E eu queria usar como exemplo aquela situação de Mateus 11:12, quando Jesus exclama algo que para muitos às vezes é difícil de entender. Jesus diz assim: porque desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado pela força, e por meio da violência se apoderam dele. Conhecem essa passagem? O que Jesus está falando é o seguinte: vocês querem sair dessa mesmice e encontrar de fato o reino de Deus? Vocês vão ter que usar de força para romper com os grilhões da religiosidade antiga, institucionalizada, e vocês vão ter que usar de violência para dizer não, para recusar, vão precisar de coragem para confrontar as coisas que estão erradas para poder conseguirem conquistar aquilo que é novo e aquilo que Deus está trazendo. Queridos, há algo de bom, sempre há algo de bom em ficar onde a gente está. Mas em nome de Jesus eu vim lhe dizer que existe coisa muito melhor. Amém? E eu quero fazer um convite para você: vamos desejar coisas melhores para as nossas vidas, coisas melhores para nós como pessoas, como igreja, como famílias, como profissionais. Amém? A primeira coisa que você precisa fazer é querer algo para mudar a sua vida, algo melhor para a sua vida. A segunda coisa é renovar as expectativas que temos em Deus. Repitam comigo: o que a gente precisa fazer? Renovar as expectativas que temos em Deus. Nós corremos um risco constante de nos perder naquilo que a gente pode esperar de Deus. E há algum tempo eu falei alguma coisa com o pastor a respeito disso. Porque de um lado nós temos um emocionalismo que pode tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, a palavra tem poder, o que eu declarar e falar vai acontecer. Engano teu, lamento, isso não existe. De um lado então a gente tem isso, e do outro lado a gente tem uma teologia seca, restritiva, que põe limites em Deus, classifica suas ações e diz: Deus é assim, 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 e não passa disso. E a gente fica em algum lugar nesse limbo, no meio do caminho, nessa encruzilhada de até onde eu posso acreditar em Deus e qual é o Deus que eu acredito, que expectativas eu posso ter nele, e de novo repete a situação de eu estar seguindo um Deus que eu não acredito mais. Só que o texto nos inspira a ir para um lugar que foge a todas as convenções religiosas,
porque o texto fala de um povo débil e desanimado, sem nenhuma perspectiva de libertação, mas que o Senhor diz: eu vou libertar. Isso supera tudo. Ele fala isso. Esperem muito mais do que vocês estão conseguindo ver à sua volta. Esperem muito mais do que as circunstâncias estão dizendo e gritando ao redor de vocês. A gente precisa esperar um pouco mais. Eu percebo da minha vida que eu preciso voltar a ter um coração aquecido, cheio de expectativas do sobrenatural, das coisas novas, de esperar que Deus apareça e faça alguma coisa. Porque os nossos esforços e projetos estão limitados às nossas melhores intenções. Mas Deus é muito maior do que cada uma delas, infinitamente maior do que tudo isso. Existe um mundo de possibilidades em Deus que está acima de tudo o que podemos imaginar. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou ousamos pensar. 1 Coríntios 2:9 diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, e que nem subiu ao coração da gente, que a gente nem consegue imaginar, são essas coisas do Espírito, são essas coisas que Deus tem preparado para nós. Então esse texto aqui é um convite para a gente deixar uma porta aberta para o inusitado de Deus. Porque existem coisas que Deus não pede licença para fazer. Ele quebra regras, Ele vira mesas e o que Ele quer fazer, Ele faz. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. E eu não posso perder isso de perspectiva. Agora, eu tenho que equilibrar isso com bom senso, né? Porque dependendo do público que ouve, os exageros podem ir para um lado, né? Então eu botei 3 exemplos aqui. Se você quiser passar em um concurso, mas não estuda, isso não é fé e perspectiva, isso é preguiça e desorganização. Se você quer melhor salário e posição e não se aperfeiçoa, não entrega o seu currículo, isso não é fé. É falta de planejamento e iniciativa. E se você, por acaso, tiver o diagnóstico de uma doença, e então acreditar que Deus vai curar e não quiser nem ir no médico e não tomar remédio, isso não é fé, isso é estupidez. Porque Deus vai usar as vias naturais para curar as pessoas de doenças incuráveis ou fazer qualquer outra coisa, mas a minha obrigação, no mínimo, é seguir as vias naturais que estão sendo colocadas na minha frente. Por isso, querido, renovar as expectativas que nós temos em Deus, deixar portas abertas para que Ele apareça, e Deus vai aparecer e vai me surpreender. Existem situações e momentos que Ele vai chegar e eu não estava esperando, e Ele vai vir de um jeito que eu vou ficar assombrado e vou dar glória a Deus se eu estiver esperando e com portas abertas para recebê-lo. Por isso, querido, faça planos, mas não limite os seus planos. Siga os seus planos, mas deixa sempre uma porta aberta para que Deus possa entrar e sair sem avisar e nos surpreender. A terceira coisa que a gente precisa fazer, então, para sair dessa dificuldade, sair desse cativeiro, é esquecer as experiências ruins do passado. Parece haver aqui nesse texto um pedido de Deus para a gente fazer assim,
para deixar para trás as nossas piores lembranças e experiências, os nossos traumas e dores, e não permitir mais que eles determinem aquilo que nós podemos esperar de Deus hoje. No capítulo 42, a gente ouve os gritos de um povo sofrido, oprimido. Mas no capítulo 43, quem grita é Deus dizendo para a gente continuar tendo esperança nele. Quantos de nós, e eu me jogo nesse grupo que pode dizer, que pode levantar a mão, quantos de nós permitimos que as nuvens negras do passado rondem os nossos dias? Quantas vezes você se deixa e se percebe que parece que o seu dia ficou cinza, exatamente porque suas memórias foram reavivadas por algum evento que trouxe de volta aquilo que aconteceu há tanto tempo atrás? Todos nós atravessamos períodos sombrios e difíceis em algum momento da nossa vida. Mas eu digo para vocês e digo para mim, não fiquemos preocupados tentando entender o que aconteceu. Existem coisas que só o tempo vai dizer, só o tempo vai explicar, e quem confia em Deus não precisa de explicação. Amém? Eu tinha feito essas 3 partes em casa, e quando eu cheguei aqui, veio a 4ª parte, que eu pedi para mim uma caneta e escrevi agora. O que eu preciso fazer para sair desse cativeiro de engano, de dificuldade, de mesmice, de diferença, de cegueira, de surdez e de pecado? Primeiro, querer algo melhor para a minha vida. Segundo, renovar as expectativas que eu tenho em Deus. Terceiro, esquecer as experiências ruins do passado. E quarto, acreditar corajosamente em mim mesmo. Porque quando a gente olha para a nossa vida, nossa história, nosso passado, às vezes a gente não consegue mais acreditar que Deus ainda acredita na gente. Mas só que me surpreende que Deus faz aquela descrição tão intensa na boca do profeta. O cenário que se pinta ali é de filme de guerra, como eu falei. Aí quando chega no capítulo 43, diz assim: não temas, tu és meu. Tu ainda é meu. Eu te escolhi. Não temas. Aquele povo terrível do capítulo 42 é o mesmo povo amado do capítulo 43. Aquele povo endurecido do capítulo 42 é a esperança de Deus no capítulo 43. Eu quero voltar à história do paralítico de 38 anos, chamando uma atenção para você que eu nunca tive tão clara como tive agora de manhã. Porque Jesus disse para ele: tu quer ser curado? Quero. E aí a Bíblia usa uma expressão que até o momento eu não tinha entendido. Agora eu entendi. Diz assim que Jesus disse para ele, então, levanta, pega as tuas coisas e vai para a tua casa. Aí a Bíblia diz com essas palavras, João 5, com essas palavras, e ele imediatamente se viu curado. Se viu curado. A gente precisa se ver.
a gente precisa acreditar na gente, no Deus que está na gente. Por isso que a quarta coisa que a gente tem que fazer é acreditar corajosamente em nós mesmos. Porque é com esse tipo de pessoa que Deus conta. A Bíblia diz que temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. O vaso que somos nós é barro, e dependendo do vaso é aquele barro fedorento. Mas dentro dele Deus deposita um tesouro. E eu termino contando, porque o meu tempo está acabando, contando a história, então, lembrando para vocês a história do endemoniado gadareno, que Jesus atravessa o mar da Galileia, no meio do caminho enfrenta ventos e tempestade, faz uma ordem para o vento parar e usa uma expressão de repreender o vento e as ondas, que é a mesma expressão que se usa para repreender demônios, dando a entender que toda aquela manifestação era de demônios da parte do gadareno que não queriam que nem Jesus chegasse na terra deles. Jesus repreende ventos e ondas e chega lá e encontra um homem que as cenas dos filmes evangélicos mostram maluco, pelado, cabeludo, sujo, ferido, não dá para sentir cheiro no filme, mas eu imagino fedorento, vivendo entre os túmulos, com as coisas escavadas e abertas e ossos, e como alguns fazem até hoje nesses rituais de magia negra, comendo e se alimentando de restos de cadáver e coisa. E ele corre até Jesus, Jesus repreende o demônio que está na vida dele, não era era uma legião, que no império, em Roma a região tinha 6.000 soldados, então talvez houvesse alguns milhares de demônios ali, e Jesus repreende, e são então saídos aqueles demônios, e vão e levam mais de 2.000 porcos precipício abaixo. E a gente pergunta às vezes por que Jesus permitiu estragar tanta carne de porco, tanta costelinha de porco. Era para mostrar para o povo que uma vida vale mais do que muitos porcos, porque aquele povo estava acostumado com aquele coitado e desgraçado endemoniado que andava ali na cidade deles, mas Jesus repreende, ele volta à sã consciência, o povo assustado, perdido, atrapalhado, confuso, diz para Jesus: sai daqui porque nós estamos com medo de ti, não queremos meio. E Jesus então volta, e aí vem a surpresa, porque aquele gadareno chega para Jesus e diz assim: me deixa ir contigo. Aí Jesus diz assim: não. Uma das poucas vezes, eu acho, se não foi a única, que Jesus disse não. Não. Jesus diz assim: antes volta para os teus parentes, familiares, para as cidades que te conheceram, e diz para eles o que Deus fez por ti. E a Bíblia diz que saiu o gadareno a anunciar pelas cidades, e as pessoas se maravilhavam de Deus.